Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Está reunindo Pai, Filho, Espírito Santo, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, a amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Estamos iniciando mais uma semana. Que Deus nos dê muita paz, saúde e fraternidade. Mais uma palestra sobre nosso querido Padre Pio Pietrangelo, nosso santo Padre Pio. Hoje vai falar sobre estrepitosos dois. Por sorte escrevia aliviado Padre Pio. Não havia ninguém, nem nos quartos próximos, nem no que está debaixo de meu aposento. O certo, contudo, é que nem sempre foi assim. O testemunho do padre Emílio de Matriz, recolhido por um Bottoni, constitui uma nova e inequívoca disso. Esse sacerdote contava que antes que o padre Pio chegasse ao convento de São Giovanni Rotondo, se instalaram neste último um seminário de fratini. Jovens entre 12 e 16 anos que se preparavam para abraçar um dia a vida monástica. Era o mês de agosto de 1916, momento em que toda a Itália tinha sido mobilizada em virtude da Primeira Guerra Mundial. Ora, uma daquelas noites, o então seminarista Emílio de Matriz dormiu numa cama disposta na mesma cela do Padre Pio. Em outras palavras, foi testemunha do pior pesadelo de sua vida. Acordei, recordava ele mesmo, presa de enorme sobressalto devido a um ruído ensurdecedor. Não sei o que ocorreu, porque aterrorizado me envolvi o melhor que pude entre as cobertas. Ouvi o Padre Pio soluçar enquanto dizia: Senhora minha, Virgem Maria, ajuda-me. Ouvi também horríveis gargalhadas e barulhos de ferros que se retorciam e que caíam no chão, bem como de correntes que se arrastavam por ele. Recordo que, na manhã seguinte, à luz da vela, pude ver os ferros que sustentavam as cortinas e que rodeavam a cama do Padre Pio, totalmente retorcidos e jogados no chão. O pobre padre tinha um olho inchado e o rosto também muito esmurrado. Estava cansadíssimo. Sentado numa cadeira, aproximei-me dele em seguida e lhe disse: Mas padre, o que aconteceu esta noite? Ele me abraçou com força e mandou que eu nada dissesse acerca de tudo o que vira e ouvira. Por fim, depois de vários dias de insistência, o Padre Pio cedeu. Vocês querem saber por que o diabo me deu uma enorme surra naquela noite? Todo mundo concordou, intrigado, e ele então acrescentou: Ora, vou defender, como pai espiritual que sou, um de vocês, e disse o nome. Era preso durante aquela noite de uma forte tentação contra a pureza. Invocava com todo o coração a Santíssima Virgem e também pedia a minha ajuda sem saber de mais nada. Corri em seu auxílio. Comecei a rezar o rosário com todo o fervor e com a ajuda da Virgem derrotamos o demônio. Quando ele repetiu seu nome, venceu a tentação e adormeceu placidamente. O peso da batalha
recaiu sobre mim. Fui espancado de modo terrível pelo inimigo, mas no fim triunfamos por inteiro na batalha. O padre Nazareno de Arpise, superior do convento de Foggia, deixou, quando de sua morte, um manuscrito repleto de histórias diabólicas. Certa noite, enquanto a comunidade franciscana já estava no refeitório, se produziu uma forte estalido no quarto Padre Pio. Situado justamente em cima da abóbada daquele aposento. O padre Nazareno não tardou a enviar Frei Francisco da Torre Maggiore, suspeitando que o causador da denotação fora o próprio Padre Pio, que diante de uma necessidade imperiosa tinha conseguido jogar uma cadeira para fazer-se ouvir. Uma vez em cima, o irmão do outro lado da porta perguntou. Seu ocupante o tranquilizou. Não chamei ninguém, nem preciso de nada. Frei Francisco informou depois o superior e o jantar prosseguiu normalmente. Nas noites seguintes voltou a ouvir-se a mesma detonação. Por fim, os irmãos decidiram subir ao quarto. O superior Nazareno comentava como encontrar o Padre Pio. Estava banhado de suor. Foi necessário trocá-lo dos pés à cabeça. Lembro de que, uma vez, sem exagero, só com a roupa de baixo enchi uma bacia de água. O padre Nazareno narrava outro episódio acontecido durante uma visita de Dom Agostinho, bispo de Ariano Irpino. Quando o padre Nazareno comentou com o bispo o que estava ocorrendo no convento do Ariano Irpino, não acreditou. Padre Guardião, a Idade Média já acabou, retorquiu, zombando. O padre Nazareno pensou então que o bispo era como o apóstolo Tomé, que tinha e também precisava ver para crer. Esperou então a hora do jantar no refeitório para escutar o familiar estrondo. O que aconteceu então? O próprio superior o resumiu com sinceridade. O bispo ficou tão aterrorizado que naquela noite não quis dormir sozinho e, no dia seguinte, deixou o convento e nunca mais voltou. Os sustos não acabaram aí. Certo dia, ao descer a Foggia, a partir do convento de São Giovanni Rotondo, onde era superior o padre Paulino de Casa Calenda, brincou com o padre Pio, dizendo-lhe que, visto que já estava com ele, permaneceria até a hora do jantar em sua cela, para comprovar se o maligno ousava interromper em sua presença. Padre Pio sorriu, procurou dissuadi-lo, admitindo a possibilidade de que o corsaco não aparece naquela noite. O visitante, porém, irrompeu. Desse modo, os dois conversaram por um longo tempo, enquanto o resto da comunidade jantava no aposento, que ficava abaixo. Ao ver que nada acontecia, convencido de que o demônio não queria testemunhar, o padre Paulino deixou o quarto para dirigir-se ao refeitório. Antes não o tivesse feito. Lamentou-se. Ele mal desci o primeiro degrau, escutei de repente um terrível barulho que me sacudiu dos pés à cabeça. Voltei como um relâmpago ao quarto de Padre Pio, penalizado porque não esperava uma pancada tão súbita.
Senti-me mal e, ao encontrá-lo muito pálido, eu mesmo ajudei a trocar de roupa, convencendo-me de que o suor era abundantíssimo e que tudo correspondia ao que me tinham contado. Padre Paulino, com efeito, acreditou. Meus queridos irmãos, irmãs, shalom para vocês e até a próxima, Deus assim o permitir.